que podia o da direita ou da esquerda cair, menos ele. Isso não é verdadeiro. Qualquer um, Jesus Cristo adverte a sua igreja, adverte seus discípulos de que aquele que está de pé, aliás, nem sei se foi Jesus Cristo que disse, né? Mas às vezes a gente se engana. Mas a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuidado, porque você pode cair. O inimigo não dormita, o inimigo não faz escolha, irmão. Ele, de certo sentido, ele faz escolha porque ele visa sempre aqueles que estão em proeminência, primariamente. Mas não quer dizer que ele não vise todos os crentes. Há um inimigo que não cessa, que não cansa e que trabalha ininterruptamente, juntamente com seu exército, noite e dia, um exército espiritual. E nós devemos, irmão, considerar o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz que esse inimigo anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E essa pessoa pode ser eu e você. Então, nós devemos estar muito atentos a nós mesmos, muito cuidadosos de nós mesmos e sermos muito realistas com a nossa necessidade, com a nossa realidade espiritual. Eu já faço logo de cara, irmãos, um apelo. Não encubra a sua realidade. Tem ministros dentro das igrejas, tem pastores dentro das igrejas, tem homens que Deus coloca nas igrejas, homens que eu falo no sentido genérico, homem e mulher, para auxiliar uns aos outros, para ajudar a manter uns aos outros, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros. A Bíblia fala disso em muitos pontos do Novo Testamento. E é terrível quando nós vemos crentes que falam muito mais alheios do que os próprios irmãos em Cristo. Alheios sabe muito mais dos seus problemas do que os próprios irmãos e o próprio pastor da igreja. E isso é um terror. Isso é terrível. Isso não pode acontecer. Alheios não podem saber dos nossos problemas. Mas irmãos capacitados por Deus devem saber. Para orar e para socorrer. Essa necessidade, irmão, ela tem que estar na nossa vida, ela tem que estar na nossa cabeça. Nós temos que ter essa liberdade, nós temos que ter essa clareza, nós temos que ter a transparência. Estamos sabendo aí, né, de alguns casos que envolvem nossos irmãos em Cristo de outra igreja co-irmãs, de pessoas que estão no fundo do poço, mas que até ontem, antes de ontem, estavam bem. Antes de ontem que eu falo no sentido figurativo. Mas que estão lá, no momento, prestes a ser excluídos. Mas será que eles pensavam há um tempo atrás que eles poderiam chegar numa situação dessa? Poderia até pensar, mas talvez achavam que não. Então, irmãos, nós estamos procurando correr bem. O pastor falou hoje de manhã de um certo cuidado que ele está tendo, né? De que nós não estejamos mais como nós começamos. Em termos de amor, de fidelidade, de prazer na obra de Deus. Agora, quando o servo de Deus fala isso, obviamente que cada um tem que fazer uma análise de si mesmo e não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Você tem que julgar você mesmo. Você tem que ver se você corria bem e de repente parou. Esse texto é um texto muito exortativo e ele fala muito no sentido de nos precaver de que, de alguma maneira, a gente pare de andar para frente e regrida.
E certamente, irmãos, o regresso espiritual, infalivelmente, ele vai ter consequências. Primeiro, porque Deus corrige o filho que ama. Se és filho, então pode ter certeza que a mão do pai vai pesar. Eu tenho por certo, irmão, que Deus começa sempre como ele ensina e como de fato deve ser, que Deus fala por meio dos seus mensageiros. Ele me exorta por meio dos pregadores, por meio dos meus irmãos. Mas se eu não dou ouvidos, então ele vai falar, agora, então é comigo. Eu vou fazer uma advertência mais direta. A disciplina é mais direta. Primeiro ele disciplina por meio da igreja. Mas se não dá ouvidos à igreja, então a disciplina vem direto do Deus, direto dele. E esse texto fala alguma coisa a esse respeito, e não é coisa boa, não. Ele fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O Deus da misericórdia é o Deus da disciplina também. É o Deus da justiça, é o Deus de todo amor. E, logicamente, irmãos, no que diz respeito a seus filhos, ele sempre vai fazer por amor. Nunca vai sair do amor. Deus nunca vai corrigir por ódio seus filhos, ele vai corrigir por amor. Mas a rebeldia leva sempre a um grau de disciplina maior. Você fala com seu filho, mas se o seu filho não lhe obedece, vai chegar no chicote. A vara tem que estralar. Por quê? Porque a intenção é que ele ouvisse você na sua repreensão verbal. Mas se ele não lhe ouve, então você precisa dar um passo à frente. E esse passo à frente é fustigá-lo com vara. Deus faz a mesma coisa com seus filhos. Se o filho é rebelde, ele não vai abandonar, ele não vai lançar fora de maneira nenhuma. Jesus jamais lançará qualquer um dos seus fora, mas ele vai castigar severamente. Um pastor uma vez pregando, né, ele falando que Deus fala com seus filhos, ele corrige, ele disciplina, mas se o filho é teimoso demais, rebelde demais, então ele fala, então faz o seguinte, meu filho, vem para cá. Vem aqui para cima, aqui a gente se entende melhor. E de repente a pessoa é acometida de uma doença que da noite para o dia aparece e vai levar à morte. E às vezes a pessoa fala, mas é porque ele não comia bem, porque ele não... né? E vai arrumar várias razões pela qual aconteceu aquilo. Mas pode até ser, irmão, que Deus, né, usou desses meios, né, para trazer, levá-lo lá para... Mas o fato, a realidade mesmo, o fato é que Deus chamou ele porque ele era um filho rebelde. E me preocupa realmente, irmãos, porque, de fato, as coisas, elas são uma coisa é consequência de outra, e uma coisa leva a outra. E nós temos que tomar muito cuidado com esse efeito cascata na vida espiritual. Certo? Uma prática ou a deixa de uma boa prática vai levar a outros procedimentos, a outras coisas, a outras práticas nocivas ou benignas, dependendo de como é a prática anterior. E de uma leva a outra. E a coisa sempre acontece dessa forma. Usando uma expressão no sentido pejorativo, no sentido ruim do negócio, ela vai degringolando.
Às vezes a gente começa a perceber claramente, irmãos, quando um irmão está degringolando. O entusiasmo já não é mais o mesmo. A participação já não é mais a mesma. O próprio semblante denuncia. As faltas já não pesam tanto. E de repente a pessoa se sente melhor até na cama do que na igreja. Por quê? Porque a pessoa permitiu chegar nesse ponto. Ele não tomou atitudes que deveriam ser tomadas. Ele não lutou. Ele se entregou. Um mau soldado, não? O soldado tem que lutar até a morte. Mas ele não pode se entregar ao inimigo. Vamos ler aqui o trecho. Nós vamos fazer uma leitura extensa. Depois nós comentaremos, irmãos, sobre ela. Vamos ler do 19 até o 39. Eu falei Hebreus capítulo 10? Falei? Ok. Tendo, pois, irmãos, notem, importante aqui, desculpa interromper logo de cara, né? Mas só para importante dizer, ele está escrevendo a irmãos. Então, não pense que ele está falando a incrédulos, ele está falando a crentes. Porque às vezes tem pessoas que pegam um texto e falam, isso aqui é uma aplicação para incrédulo. Mas ele deixa muito claro já logo no começo do nosso estudo que, tendo, pois, irmãos, ele no mínimo reconhecia este grupo a quem ele estava escrevendo, de Hebreus, como crentes em Jesus Cristo, irmãos em Cristo. Vamos lá. Ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, né? Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, fiel é Deus. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação como é costume de alguns, antes, em vez disso, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia da volta de Jesus Cristo, o dia do juízo, em que nós hemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. Porque se pecarmos voluntariamente, versículo 26, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate e aflições. Em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência ou de perseverança, né? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Essa promessa da qual ele falou. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é o que diz o Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A passagem é muito clara, né, irmãos? Ela é exortativa, ela é para os crentes, ela é para mim e ela é para você, meu amado irmão em Cristo. Nós devemos atentar para uma passagem como essa, para que nós mesmos não sejamos achados entre aqueles que estão regredindo da nossa caminhada cristã, que estão tirando o olho do alvo, que é Jesus Cristo. Esse mesmo autor fala no capítulo 12, olhando firmemente para Jesus Cristo. Irmãos, o problema é que o nosso olhar para Jesus Cristo, ele tende a se tornar um olhar muito facilmente um olhar vago, um olhar fraco, mas não um olhar firme. É por isso que a Bíblia está sempre insistindo de que nós devemos ser pacientes, perseverantes. O reino de Deus, irmãos, ele é uma das colunas da firmeza espiritual de um crente é perseverança. Perseverança. Ser perseverante. Nós devemos entender, irmãos, que nós estamos numa batalha ferrenha que não vai acabar até o dia que nós partirmos desse mundo, até o dia que nós deixarmos esse corpo. Primeiro, essa luta é contra a nossa carne, a carne e o sangue na qual não habita bem algum. A carne nunca vai desistir de conspirar contra o espírito. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os anseios da carne e do pecado. Nós devemos sondar de maneira muito criteriosa, se os meus pensamentos, as minhas inclinações, os meus desejos e os meus planejamentos, se eles estão sendo guiados por Deus ou pela carne. Se contraria princípios bíblicos, irmãos, tenha certeza, não é o Espírito que está te orientando a fazer aquilo, mas a carne. O nosso critério, ou seja, o que vai definir, o que realmente vai mostrar se nós estamos no certo ou no errado, é o conhecimento da palavra de Deus. Nós não deveríamos, irmãos, tomar atitudes sem antes termos a certeza de que realmente, o que Deus fala a respeito daquilo? Qual é a orientação do meu Deus, do meu Senhor? O que é primário na minha vida, segundo Deus? O que eu devo colocar como testeira na minha vida?
Isso nos impede de tomar decisões erradas e de colocarmos barreiras, obstáculos na nossa carreira cristã, que vão ser, muitos deles, às vezes, irmão, muito difíceis depois de ser superados. Há pecados que deixam sequelas para o resto da vida. Não tem como negar, não tem como tirar. Muitos pecados deixam o cristão, irmão, coxo. Ele vai manquejar para o resto da vida, por conta daquela fraqueza, porque ele não foi prudente em consultar a palavra de Deus antes, e não depois que o estrago já estava feito. As atitudes nossas, elas devem ser precedidas pela orientação da palavra de Deus, e não o contrário disso. Fazendo dessa forma, nós literalmente estamos fazendo como aquele ditado, irmão. Nós estamos colocando o carro na frente dos boi. Mas quem tem que ir na frente é os boi, não o carro. Quem tem que ir na frente é a palavra de Deus. É ela que vai guiando a minha vida. É ela que vai dizendo o que eu devo e o que eu não devo. Ela é a espada do Espírito com quem ele vai lutar por nós. É ela o meio, o canal, o que o Espírito vai usar para nos ensinar. Nós temos que estar sempre revestidos, irmãos, de muita humildade. Aliás, o reino de Deus, ele requer, para entrar no reino de Deus, já requer humildade. Nós temos que estar dispostos a nos humilhar sempre, buscando sempre, Senhor, eis aqui um crente dependente do Senhor para não fazer a coisa errada, para fazer a sua vontade. Me ensina o caminho que eu devo andar. O Senhor é o meu pai, eu sou seu filho. O Senhor fala na sua palavra que o pai deve ensinar o caminho por filho. Então me ensina, Senhor, para que quando eu crescer eu não me desvie dele. Nós temos certezas, irmãos, essa passagem aqui deixa muito claro que a coisa está solucionada no que diz respeito à nossa salvação. A nossa relação com Deus está firme em Jesus Cristo. Por isso que ele fala desde o começo que nós devemos ter ousadia para entrar no santuário de Deus por Jesus Cristo. Porque, de fato, ele abriu o caminho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos acesso direto ao nosso Deus e Pai, irmãos. Deus está inclinado para nós, mas muitas vezes é nós que não estamos inclinados para Ele. Deus nunca deixou de tirou seus olhos daqueles por quem Ele morreu e ressuscitou. O cuidado de Deus é um cuidado eterno para com os seus. Nunca vai vacilar. Nós estamos aprendendo sobre os atributos de Deus, e Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, ele preenche tudo. Ele está sempre presente na nossa vida. Nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso por Jesus Cristo. Nós temos um sacerdote sobre a casa de Deus. O que é um sacerdote? É aquele que intercede por nós. O sacerdote intercedia pelo povo. Era o homem que estava ali para levar as questões do povo ao Deus de toda graça, ao Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Vive para interceder pelos seus. A palavra de Deus diz isso, irmãos. Se ele vive para interceder por mim, não é justo que eu viva para ele? Como pode Jesus Cristo, que morreu por mim, ressuscitou por mim,
está vivendo lá por mim, para viver, para interceder por mim, e eu viver para mim? Eu devo viver por ele e para ele também. Talvez, irmãos, como nos diz o versículo 22, o que falta para a gente é verdadeiro coração. Eu gosto, irmãos, eu sempre estou chamando a atenção, os irmãos já devem ter percebido, que a gente não pode negligenciar certos termos que a Bíblia usa. Todos, tudo, verdadeiro, né? Esses termos, eles exaltam a verdade que está sendo dita. Ele não diz aqui, cheguemos-nos de coração. Ele diz, cheguemos com verdadeiro coração. Ora, logo se tem um coração verdadeiro é porque tem o falso. Então, logo, tem dois corações. Tem o verdadeiro e tem o falso. Se tem a inteira certeza de fé, então tem aquela fé que não é tão inteira e não é tão certa assim, não. Ela é vacilante. E eu tenho que sondar se eu já cheguei nesse ponto de um verdadeiro coração e de uma inteira certeza de fé. A que ponto nós estamos? Nós temos plena certeza de fé no Evangelho, na Palavra de Deus, no nosso Deus, em tudo que Ele nos ensina. Nós estamos assentando a nossa vida em Deus e descansando literalmente no poder de Deus, no cuidado dEle, porque Ele diz, e é assim que eu vou fazer. Certos de que você sabe em quem você tem crido e que Ele é poderoso para guardar-te. E veja no versículo 23, irmãos, que ele fala novamente, retenhamos o quê? Firmes. Irmãos, requer firmeza. Fazer uma coisa firme é porque ela tem que sustentar peso, sustentar, né? Ela precisa estar preparada para aquilo, porque senão vai quebrar, vai entortar, né? Porque o que vem para cima é coisa pesada. Quando você vai fazer uma casa, você faz um alicerce firme. Por quê? Porque em cima daquele alicerce vai vir muito peso, e se ele não for firme, ele não aguenta. Você acha que o peso do inimigo é pouco? O mundo jaz no maligno, irmãos, e nós estamos exatamente nele. Esse mundo jaz nas trevas. O príncipe dele é o diabo. O diabo opera nele de norte a sul, de leste a oeste, em todos os continentes, enfim, ele passeia pela terra, como ele mesmo disse. Você e eu vai desconsiderar a força do inimigo? Você acha que o diabo está realmente preocupado com aquela pessoa que está lá no forró, que está lá na umbanda, na macumba? De maneira nenhuma. A Bíblia fala que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta de Satanás é contra Deus. Obviamente que ele não pode lutar contra Deus. Mas ele luta muito contra o seu povo. Se nós não estivermos fazer firme a nossa confissão da nossa esperança, irmãos, qual é a confissão da nossa esperança? Nós não confessamos que nós cremos em Jesus Cristo de todo o coração? Quando nós falamos isso, nós não falamos que nós cremos nele não só para a salvação, mas em todo o que ele ensinou.
Está lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho que crer e aplicar. Se eu creio, eu aplico. Quando ele fala que nós não devemos ter dois senhores na nossa vida, eu tenho que crer e fazer com que somente um seja o Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Os outros devem ser servos. E se não servir ao Senhor que eu sirvo, não serve para mim. Deu até rima, né? Mas tem que ser assim, irmãos. Todas as coisas, irmão, devem estar subjugadas por esse maior, que é a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu acho que os irmãos entendem isso perfeitamente. Tudo o mais vem para trás da nossa relação com Cristo. Nossa relação com Deus, irmãos, é primário, sempre. Não tem nada que nós possamos nem sequer colocar do lado. Tudo vem para trás. A nossa relação com Deus não pode ter igual, não pode ter rival. A nossa mente, ela não pode ser dividida 50-50. Nosso coração não pode ser dividido 50-50. 50 para Deus, 50 para o mundo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é Deus, irmãos. Nós podemos confiar nele. Nós temos que confiar e perseverar. Em meio às tribulações, glorifiquemos ao Senhor, perseverando em seguir a Ele, confiadamente, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que então Deus está permitindo aquilo para o meu bem, quando a coisa é ruim e eu não quero, mas às vezes é o que eu preciso, porque Deus sabe do que eu preciso. É Ele quem está construindo esse edifício espiritual, não sou eu. É Ele que sabe o que precisa, se é tijolo, se é reboco, se é cal, se é... É Ele quem vai colocar a coisa. E eu sabendo que Deus está construindo a minha vida, segundo o seu propósito e graça, eu devo me sujeitar ao plano dele, à vontade do Senhor. Não seja como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Jesus Cristo já nos deu os exemplos. Ele nos deu a resposta. Quando que ele falou isso? Quando ele estava em grande tribulação, a ponto de suar gotas de sangue. E qual foi o ensino? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu me sujeito. Tu és meu Pai. Tu és o meu Deus. Eu me sujeito. Mas voltar atrás, abandoná-lo, jamais. Tem até aquele hino, né? Falar atrás não volto mais, né? Diz que tem uma história muito bonita por trás daquele hino, não sei se é verdadeira, né? Mas diz que uma pessoa se converteu na Índia e mataram os filhos dele, mataram a esposa dele, mas ele, atrás eu não volto. Não deixo de seguir Jesus Cristo. E por fim, mataram ele também. Mas Jesus sempre à frente. Como diz, né? Que seja mesmo verdadeira, né? A passagem, o hino. E serve de motivação para a gente, irmãos. Nós temos que lembrar, irmãos, a Bíblia fala disso, e isso
é conforto, né? Quando a Bíblia fala que as mesmas aflições se dão com nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Às vezes a gente tende a achar que nós somos os coitadinhos, os únicos crentes que sofrem nesse mundo. Ah, não, irmão. Como diz lá Hebreus capítulo 12, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Veja lá quem foram eles, o que eles passaram. Está lá, descrito lá. Perseguidos, maltratados, cerrados pelo meio. Acho que nós não chegamos a isso, né? Nós não resistimos até o sangue ainda, lutando contra o pecado, contra esse mundo, contra o diabo. Nós, irmãos, as nossas aflições como cristãos é a aflição de todo cristão. Se nós fraquejarmos aqui, nós estamos sendo traíras dos nossos irmãos que estão lutando bravamente contra o pecado pelo mundo. Lutando, dando o sangue e a vida pelo Evangelho. O mesmo Evangelho a qual nós cremos e estamos sujeitos a ele tanto quanto eles. E que devemos estar, e que deve exercer domínio sobre nós tanto quanto sobre eles. É o mesmo Evangelho, é o mesmo Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, em complemento a isso, uma só conduta. Não pode ter a primeira parte vale para todos, mas a última não. Temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, mas a conduta não. A conduta ele conduz-se bem, eu faço do meu jeito. Não. Deve ser a mesma também. Por isso que ele fala, irmãos, no versículo 24, nós temos que nos considerar uns aos outros para nos estimularmos. Irmãos, é necessário. Sozinho, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Existem exceções, tá? Às vezes a pessoa pode olhar para um apóstolo Paulo e falar, veja Paulo aí, ó, praticamente ele não precisava... Precisava sim, porque ele chamou Timóteo, Tito, Silas, Marcos, e fora os outros, né, que não... Esses são os mais contundentes, né, que ajudou ele mais, que estava mais perto dele, que estava mais envolvido junto com ele. Mas eles tinham Epafrodito, eles tinham Priscila e Áquila, eles tinham o Apolo, ele tinha Barnabé, enfim. Irmãos, nós devemos socorrer uns aos outros, primeiramente em oração, como foi pregado hoje de manhã, ok? Irmãos, nunca pense que a sua oração não tem valor. Por favor. Se você é um crente em Jesus Cristo, você é um justo. Justificado por Deus. Então, se você é um justo, a sua oração vale muito perante Deus. Irmã Aleusa ficou responsável aí por publicar, né, os pedidos de orações. Nós não podemos, irmão. Nós não podemos, primeiramente, desmerecer o trabalho da irmã que teve o cuidado de ir lá e fazer aquilo. Mas nós não podemos desmerecer, irmão, aquelas pessoas que chegaram e falaram, orem por mim. Orem pelo meu problema. É muito triste, irmão, se alguém chegar pra gente e falar, orem por mim, e você não orar por ele. Aquela pessoa está lá na casa dele na esperança de que você está orando por ele, mas você não está orando por ele. Ele está na esperança de que Deus faça alguma coisa porque irmãos estão orando por ele, mas na verdade os irmãos não estão orando por ele. Porque nós estamos entretidos com muita coisa. Nós estamos sendo a Marta e não a Maria.
Nós temos que considerar uns aos outros. O que nós entendemos de considerar uns aos outros? O que se nós entendemos de considerar? O que significa quando eu considero uma pessoa? Acho que não é difícil de entender, não é? Uma verdadeira consideração, ela produz os seus efeitos. Ela opera em oração, em apoio moral, em apoio verbal, palavras de consolo, palavras exortativas, palavras de ânimo, palavras de incentivo, palavras de correção, e tudo em amor. Movidos pelo amor, mas leva a consideração, irmão, é um dos frutos do amor. Na verdade, o amor, ele tem várias manifestações, ele se manifesta. Segundo a necessidade, ele vai operando. Eu estou com um escrito aí para publicar, né, onde fala que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. O amor é uma dívida eterna. Não chega uma hora que termina. Todas as outras dívidas, elas podem terminar. Você pode terminar, pagar, ok, acabou. Mas a dívida do amor é até a morte. Essa é aquela boa dívida que nós temos para com todos os homens, irmãos, a começar pelos nossos irmãos em Cristo. Pela nossa igreja, mais precisamente. Estendendo-se. Mas que chega até os inimigos. Eu não posso odiar meu inimigo. Eu não posso odiar meu inimigo. Eu tenho que amá-lo. Orar por ele. Falar bem dele. Não é o que Deus Jesus Cristo? Eu não posso odiar. João é muito claro em falar que onde está o ódio não está o amor. E onde está o amor não está o ódio. Os dois não andam juntos. Se eu dizer que amo a Deus, mas odiar meu irmão, eu sou um mentiroso, diz João. Mas Jesus vai além, ele diz que nós devemos amar nossos inimigos, ok? Consideremos, irmãos, uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que nós temos feito nesse aspecto? Eu creio que nós temos feito bastante coisa, mas talvez podemos fazer mais. A satisfação, irmão, é um perigo no reino de Deus. Quando uma pessoa acha que está tudo muito bem do jeito como está e ele se acalenta naquela postura, naquele nível de cristianismo e ele vai tocando a vida, ele não vê necessidade de evolução em amor, na fé, nas boas obras. Ele vem falar aqui da necessidade de... Ele começa, né, estimulando uns aos outros e as boas obras, não deixando a mútua congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Então, irmãos, a admoestação em amor, ela é bíblica, viu? Tá? E se Deus, o que Deus pede para nós fazermos, irmão, nós devemos fazer. E Ele é quem vai dar o resultado. Alguém fala assim, eu não vou falar com aquele irmão, não, ele está faltando demais, mas eu não vou falar não, senão ele vai ficar chateado. Mas não é Deus quem está dizendo que você deve demonstrar? Você está querendo dizer que você é mais sábio do que Deus? Você está querendo dizer que Deus não sabe o que Ele está dizendo? Que a sua percepção é melhor do que a dele? Nós devemos ser cumpridores da palavra, irmãos, crentes nela.
É Deus quem sabe o que diz. Seja o Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí vem umas advertências, irmãos. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Irmãos, um crente verdadeiro em pecado, ele perde aquela comunhão com Deus. E o que vem é esse sentimento de dívida. De que você não está bem com aquele a quem você vai prestar contas. E vem aquela sensação mesmo horrível, não é, irmãos? Ai de mim se eu continuar. Ai de mim se eu não parar. Ai de mim se eu não voltar e pegar novamente o caminho correto. O caminho da comunhão, o caminho da paz verdadeira com Deus. O caminho da obediência. O caminho do crer e observar tudo quanto ordenar, como diz aquele hino. Ele faz aqui, irmãos, uma colocação muito importante, né? Quando ele diz que na lei de Moisés, alguém pecou contra Deus, alguém feriu o mandamento de Deus, tinha 2, 3 testemunhas? Tinha. A sentença era uma só, a morte. Sem misericórdia. Aliás, alguns casos no Velho Testamento causou aborrecimento no povo de Deus, porque Deus simplesmente matou. Mas era justo. Tinha que ser feito. Mas aí vem uma advertência para nós do Novo Testamento, da época da graça, que tudo pode. Errado, irmãos. Nós estamos numa condição pior nesse sentido de castigo do que o povo do Velho Testamento. Você acha que lá era muito rigoroso? Muito mais rigoroso vai ser para nós. Porque eles estavam pisando em cima da lei, mas nós estamos pisando o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Nós estamos fazendo o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz profano. Quando nós pecamos voluntariamente. Uma coisa, irmãos, é não saber. Paulo fala de um tempo em que, antes de Jesus Cristo convertê-lo, de abrir o entendimento dele, ele achava verdadeiramente que estava fazendo o certo. Ele era um enganado pelo farisaísmo, né, a escola dele, e ele perseguia e achando que verdadeiramente ele estava perseguindo um povo que era contra Deus e que ele sim era a favor de Deus. Mas ele estava enganado, ele não sabia, ele fez na ignorância, como ele mesmo diz lá na carta aos Gálatas. Uma coisa é isso, outra coisa é você ter o pleno entendimento de que uma coisa é errada e continuar fazendo. O que você espera? Que Jesus Cristo morra de novo por aquele pecado? Porque seu pecado já não foi levado àquele? Você já não morreu para o pecado? Como pode viver ainda nele? Não é o que diz lá em Romanos, capítulo 6? Quanto maior castigo vos dai, será julgado.
julgamento, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Aonde está o Espírito, irmão, da graça? Não está no crente? A Bíblia fala de 3 coisas em relação ao Espírito: de que nós podemos extingui-lo, de que nós podemos entristecê-lo e de que nós podemos fazer agravo a ele. O que é agravar o Espírito? É quando ele orienta você segundo a palavra de Deus, mas eu e você faz exatamente o que a carne do pecado está mandando. Ou o que o mundo está mandando. Isso é rebelião. Rebelar-se contra Deus. Irmãos, nós não podemos ser obstinados. Lembra do exemplo do povo de Israel. Aquilo lá, apesar de muitos deles não serem realmente convertidos, creio eu, né, uma maioria talvez, não é porque eles eram israelitas que eles eram filhos de Abraão, segundo a fé. Mas uma coisa, eles eram chamados de o povo de Deus. E olha como Deus pesou a mão neles por conta da desobediência. Você acha que nós teremos menos do que eles? Paulo fala muito bem isso aí, irmãos, que se Deus não poupou os israelitas, que são os originais, que é aquele que tem a raiz fincada no chão, vai poupar os ramos que foi enxertado? Nós somos os ramos que foi enxertado. Se Deus tratou Israel como ele tratou, você acha que ele vai tratar diferentemente de nós? Se como eles nós nos rebelarmos e formos obstinados? De maneira nenhuma. Não vai poupar, não. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas ele fala aqui, irmão, lembrai-vos, porém, dos dias passados. Ele está falando aqui de um povo que foi, quando eles convertidos, foram perseguidos, né? E mesmo em meio à perseguição, sendo que foram feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e às vezes participantes com os que assim foram tratados, mas que eles resistiram bravamente, continuaram, se mantiveram firmes, permitindo que fosse até tirado os bens deles, não fazendo caso da vida, não fazendo caso de posses, não fazendo caso do que essa vida tem a oferecer, porque eles sabiam que tinha no céu uma possessão melhor e permanente. Irmão, a fidelidade vai ter grande recompensa. Creia nisso de todo o coração, meu irmão. Eu devo crer e você também. Vale a pena a fidelidade a Deus. Naquele grande dia, irmãos, que já se aproxima, nós vamos ver o quanto valeu a pena perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar em santificação. Perseverar em comunhão com Deus, rejeitando todo o pecado, abraçando a justiça, rejeitando o mal e se apegando ao bem. E é por isso que ele diz aqui, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não só melhor, mas que vai durar para sempre. Aqui nós temos algumas coisas boas, né, irmão, nesse mundo que Deus nos dá por sua graça. Momentos como passar um dia na igreja, né? Mas, ou às vezes nós íamos lá para Santo Antônio, Santo Antônio, né? Mas tudo passa.
e logo terminava o dia e você tem que voltar para casa e no outro dia de trabalho duro e, né? Nada, não é permanente. Mas não será assim no reino de Jesus Cristo. A recompensa vai ser para todo sempre. Não só vai ser indescritível, ela é indescritível, estando nós aqui nesse corpo e nessa mente limitada, não podemos imaginar, não podemos criar na nossa mente como será o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo disse, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, são as que Deus preparou para os que o amam. Vale a pena amar a Deus, meu irmão. Continue amando a Deus. Continue rejeitando a oferta do pecado. Tenha por certo que lá na frente você vai ter muito, mas muito, o que agradecer a Deus por ter continuado. Porque a recompensa vai valer muito a pena. Ah, mas me causou muito sofrimento. Maior sofrimento do que a Paulo, eu acho que nós não vamos passar. Mas ele, no fim da vida, ele diz que combateu um bom combate. Eu digo, será que Paulo estava arrependido de ter sido açoitado, ter sofrido naufrágio, apedrejado? De maneira nenhuma. Ele se alegrou no fato de ser participante das aflições de Jesus Cristo. Nós não carregamos no nosso corpo as marcas de Cristo, irmão. Ninguém aqui tem. Bom, de certa forma, amém, né? Vivemos numa época onde o cristianismo é permitido em todos os aspectos. Mas nós estamos fazendo muito mau uso dessa liberdade, dessa liberdade que temos de poder propagar o Evangelho, de manifestar Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a salvação que está nele. Não está valendo nada. Nós podíamos ter um álibi se nós estivéssemos num momento de grande perseguição, onde fosse proibido no Brasil pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Poderia ser uma justificativa, mas nem isso nós temos. Porque nós temos a liberdade total de sair falando de Cristo. E falando do seu amor, da sua justiça, da sua grandeza. Enfim, fazendo a vontade dele. Do versículo 36, irmão, ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Cristo virá, irmãos. O fim virá. Mas o justo viverá pela fé. Sim, crendo na palavra de Deus. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. A alma que ele está falando aqui é a alma de Deus, tá, irmãos? O Espírito de Deus não tem prazer naquelas pessoas que voltam atrás. Depois de ter sido iluminado, de conhecer o amor de Deus, de conhecer o que Cristo fez por ele, ele simplesmente joga isso tudo para trás e volta para o mundo. A alma de Deus não tem prazer nele. Pedro fala disso, né? E depois de ter escapado da corrupção do mundo e do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso, irmãos, vale para mim, vale para qualquer um que está nesse templo aqui, nessa congregação hoje. Se um dia nós voltarmos para trás, o nosso estado se tornou pior do que quando nós andávamos no mundo antes de conhecer o Evangelho. Já era ruim e piorou.
que nunca aconteça, irmãos. Como ele diz aqui no versículo 39, a qual ele encerra, e nós também vamos encerrar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Amém? Amém? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Irmãos, eu vou fazer diferente. Vamos ler isso aqui todo mundo juntos, ok? Vamos ler. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. Amém? Que Deus abençoe.